Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e aqui no programa Mitologar, nosso programa semanal sobre mitologia e os aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos, dentre outros tantos estudos e meios e ferramentas ao qual lançamos mãos de algum mito para poder explicar nossa sociedade, nosso comportamento nos dias de hoje. Neste programa, nós vamos falar sobre Hécate, a deusa trina, né? 3 pessoas, 3 identidades, 3 mulheres, a donzela, a mulher e a idosa. Nós temos, ao longo de muitas histórias, séries, filmes, a representatividade desta divindade dentro de um único aspecto, quase sempre ligado ao misticismo, né? Tanto que, de maneiras mais recentes, nós vamos ter a presença de Hécate no seriado O Estranho Mundo de Sabrina. A última temporada vai dar muito destaque para a deusa Trina. Mas vamos ao que importa, né? A Hécate é uma deusa das terras selvagens e dos partos. Era geralmente representada segurando 2 tochas ou uma chave, e em períodos posteriores, na sua forma tripla, está associada a encruzilhadas, entradas, fogo, lua, a magia ou bruxaria, o conhecimento de ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromancia e feitiçaria. Ela reinara sobre a terra, o mar e o céu, bem como possuía um papel universal de salvadora e a alma do mundo cósmico. Ela era uma das principais deidades adoradas nos lares atenienses como uma deusa protetora e como que conferia prosperidade e bênçãos diárias à família. De acordo com a mitologia grega, Hécate é uma deusa conhecida por muitos nomes, muitos cultos e atribuições. Por exemplo, ela é chamada de deusa tríplice, deusa dos encantamentos, deusa dos caminhos e senhora das encruzilhadas. Além disso, é adorada pelas devotas de Wicca, sendo conhecida como a deusa das bruxas ou a virgem, a mãe e a anciã. Até então, nós podemos dar um certo destaque que o conhecimento da deusa Hécate na vida dos povos antigos e ainda hoje está muito associado à raiz principal da divindade. Qual que é a raiz principal? Aquele ser superior que age e interage no mundo, na vida das pessoas, no ser e existir, dentro de um segmento, dentro de uma metamorfose, de uma série de transformações, nos quais nós, pessoas, lançamos mãos de conhecimentos da força dessa divindade em proveito próprio do dia a dia, do comum do dia. Por isso que a deusa Hécate, dentro desse primeiro pensamento, ela se enquadra em uma série de situações, em uma série de desenvolvimentos, em uma série de encontros para satisfazer as necessidades cotidianas das pessoas. Ainda assim, nós vamos encontrar mais coisas ao longo do texto que nós vamos nos encontrando de uma maneira peculiar, ações ainda hoje, nos dias modernos, que nós fazemos, como os povos antigos faziam, só que hoje tem uma outra roupagem, hoje tem um novo personagem que se destaca, acaba sendo proeminente na história da sociedade moderna. Mas, considerando que uma deusa completa como Hécate é a única entidade da época dos titãs que manteve a sua autoridade mesmo após os deuses reclamarem o poder do universo, cuja força e domínio se manteve pelos céus e terra, mares
e até sobre o submundo, sendo honrada pelos deuses que a respeitavam e mantiveram seu poder sobre o mundo e o submundo. Também chamada de Perseia, Hécate era filha dos titãs Astéria, a noite estrelada, e de Pérsis, o deus da luxúria e destruição. No entanto, foi criada por Perséfone, a rainha dos infernos. Lembra a deusa Perséfone? Nós conversamos sobre, tivemos um capítulo, um programa específico para falar sobre Perséfone. No caso, aqui Perséfone, que é a rainha dos infernos, onde ela vivia, inicialmente Hécate morava no Olimpo, mas despertou a ira de sua mãe ao roubar um pote de carmim. Então, ela fugiu para a terra por se tornar impura e foi levada ao submundo para ser purificada e acabou presidindo cerimônias e rituais de purificação e expiação. Bom, nesse contexto, nós vamos entender um pouquinho sobre a questão do que é purificar-se e expiar-se. Essas duas palavras ainda hoje se fazem presentes na nossa vida, principalmente quando nós falamos do intuito das pessoas que passam da vida para a morte, os nossos entes que vêm a falecer, que nós temos todos aqueles ritos de purificação e expiação. Muitos dos quais acreditam, até hoje, alguns povos acreditam que as doenças, dificuldades, a pobreza ou qualquer dificuldade extrema que a pessoa vive até a sua morte propriamente dita, é uma expiação dos seus atos, pensamentos, que foram feitos ao longo da sua vida ou até mesmo de outras vidas, para poder passar de fase, mudar para uma nova realidade. Porque nós, a nossa sociedade moderna humana, nós somos bifacetados, nós temos várias faces sobre essa mudança da vida para a morte, morte e vida. Portanto, purificação e expiação, ela ultrapassa, ela transcende a vida. Por isso que Hécate, ela é representada e estimada e muito levado a sério essa questão da transmutação da morte para a vida. Por isso, purificação e expiação. Que na verdade esse é o contrário, expiação e purificação. Em grego, o nome Hécate significa a distante, aquela que age como lhe agrada ou aquela que fere à vontade. Em suma, a deusa Hécate era muito respeitada pelos deuses da Grécia Antiga. Por isso Deus lhe concedeu o poder de negar ou conceder desejos aos mortais e imortais. Lembre-se, Zeus não é estúpido. Sabendo do poder e da importância da deusa Hécate na sociedade humana, ele mantém todos os seus atributos. Na verdade, se nós pensarmos um pouquinho enquanto sociedade, o mundo grego foi esperto, os pensadores gregos, os senhores, aqueles quais que governavam o mundo grego, mantiveram os poderes da crença, da força da crença desta divindade no mundo, porque através desta crença eu posso conceder possibilidades aonde as pessoas têm a mobilidade de um certo tipo de poder. Poder que pode ser transcendente ou não na vida das pessoas, mas ele existe, de até certa forma para apaziguar ânimos. Na verdade, essa questão de um Deus superior, o Zeus, o Deus dos deuses, conceder poder a uma divindade que até então poderia ter sido subjugada junto com os demais titãs, significa nada mais, nada menos que o poder temporal dos nossos governantes, por exemplo, seja qual for a circunstância, concede determinados tipos de liberdade à plebe, à humanidade. Plebe são pessoas, ao povão, as pessoas, para que elas se sintam dentro de uma liberdade para poder fazer e acontecer de maneira harmônica, sem que o poder total constituído seja abalado. Então nós temos que entender que esses desejos, aos quais dizem aqui que ela por si próprio o poder de negar ou conceder desejos aos mortais e imortais,
nada mais é do que o arranjo de que nós não podemos arrochar a sociedade em favor do poder, da centralização do poder, mas também não podemos desmantelá-lo de forma que ele seja ineficiente. Existe a concentração, mas uma concentração que permite uma certa mobilidade a conta-gotas. E quer dizer, essa conta-gotas, ela é medida. Essa liberdade de expressão é medida. No nosso mundo moderno ainda é medido. Se nós pensarmos um pouquinho, a nossa liberdade ela vem carregada de vírgulas, ponto e vírgula, se, mais, entretanto. Por quê? Você pode, desde que você se enquadre dentro de determinadas regras. Portanto, essa questão da deusa Hecate, nessa questão do poder, da manutenção do poder, ela tem um papel importante para manter o status quo, ou, como diriam os romanos, a pax, né? Seria a pax romana, ou paz romana. Hecate era uma das deusas mais antigas da Grécia pré-helênica. Inicialmente era cultuada na Trácia como a representação arcaica da deusa Triforme, ora representada por 3 corpos, ora com um corpo com 3 cabeças. Ademais, levava em sua cabeça uma tiara com a crescente lunar e estrelas que iluminavam os caminhos, 1 ou 2 tochas nas mãos e serpentes em seu pescoço. Além disso, suas 3 faces simbolizam a Virgem, a Mãe e a Velha Senhora. Dessa forma, Hecate teria o poder de olhar para 3 direções ao mesmo tempo, podendo ver o destino, o passado que pudesse interferir no presente e prejudicar o futuro. Por fim, suas 3 faces simbolizavam seu poder sobre o submundo, onde ajudava a deusa Perséfone no julgamento dos mortos. Ora, se ela, como na sua totalidade, ela tem a vivência da jovem, a opulência da mulher adulta e a sabedoria da idosa, ela tem a capacidade de ajudar no tribunal do julgamento dos mortos, determinar se a pessoa em questão a ser julgada, de acordo com seu estado que se encontra, de novo, de adulto ou de idoso ou idosa, de ter um julgamento certo, honrado, um julgamento justo, de acordo com a sua natureza que se encontra perante este tribunal. Essa ideia de igualdade, de justiça, ela vai prevalecendo porque, como eu falei para vocês, o poder ele tem que se manter intacto, ele tem que se manter na ordem, ele tem que ser ordenado, até mesmo no julgamento. Então essa alusão do poder de uma deusa tríplice, que até mesmo diante do mundo dos mortos ela tem o poder de julgar com eloquência e com o pesar da justiça incorruptível. Então ela se faz presente até mesmo nisso, para evitar que o poder seja perturbado. Vamos lá. Se nós pensarmos um pouquinho que a deusa Hecate, ela, na sua essência, consegue congregar as 3 características, ela também vai ter, dentro dessas 3 características, porções humanas das nossas crenças e até mesmo das nossas dúvidas. Quais são as dúvidas que nós temos? Olha algumas coisas que nós vamos encontrar sobre isso. A Hecate também é associada com a noite, com a lua nova ou negra, com a magia, profecia, cura e com os mistérios da morte. Desta forma, é tida como a dona do ciclo natural da vida, do nascimento, amadurecimento, morte e renovação. Por isso que as pessoas, de certa forma místicos, recorrem muito a deusa Hecate como seu principal personagem, porque olha onde o seu poder de atuação. Ela está na essência da vida. Tudo ao nosso redor
ela tem um nascimento, ela tem um florescimento, um desenvolvimento, um florescimento, o murchar, ou né, o envelhecer, e a sua morte. E novamente da morte ela renasce, cresce, floresce, envelhece ou murcha e morre. Então você vai notando que a característica desta divindade, ela está intrinsecamente ligada às fases do ser vivo, independente seja humano, vegetal ou animal. Por isso é dado a ela o poder da magia. A magia de nós tentarmos curar ou manipular essas fases da vida a nosso favor. Sendo filho do titã Astéria Perses, neta de Nix, deus ancestral da noite, por isso Hecate também chamada de Perseia, é considerada como a rainha da noite. No entanto, Hecate não possui um mito próprio. Sua história é contada através de seus atributos e feitos na mitologia grega. Portanto, na época pré-olímpica, Hecate era conhecida por suas qualidades. Olha bem as qualidades que nós vamos encontrar e que nós vamos associar nos dias de hoje, na nossa atualidade, como um personagem sai de cena e entra outro, porque vocês vão conseguir, nessas palavras que eu vou dizer agora, desses atributos, desses favorecimentos que é dedicado a Hecate, entra uma nova personagem. Vamos lá. Provedora de bens e favores, concessora de prosperidade e abundância, dispensadores do dom da eloquência. Eloquência é saber falar, saber gesticular, ter o bom oratória, falar com ânimo, fazer com que a pessoa que esteja te ouvindo fique assim, ó, paralisada, né, petrificada, impactada pela capacidade que a pessoa tem de falar, aquele dom da oratória que não apenas comove, mas também convence com sucesso. Por isso é chamado de eloquência. Pessoa que fala bem, tem o dom da oratória, é chamada de pessoas eloquentes. Orientadora da vitória nas batalhas e nos jogos. Favorecedora da pesca, do plantio e da colheita. Acredita-se que Hecate espalhava sua benevolência para os homens, concedendo graças aos que pediam. O exemplo é o dom da eloquência política, vitória nas batalhas, proporcionava abundância de peixes e fazia prosperar ou definhar o gado. Além de ser a protetora das crianças e curandeiras de jovens e mulheres. Então, como retribuição, as pessoas colocavam estátuas da deusa na entrada das cidades e das casas. E durante a noite, os moradores deixavam comida na porta de suas casas ou encruzilhadas para os cães de Hecate. Bom, alguns ritos do mundo contemporâneo ainda mantêm esses tipos de costumes. Na religião africana, por exemplo, nós podemos encontrar esse tipo de prática, né? Na religião africana, a religião africana ou afro-brasileira, ela tem muito desse tipo, dessas práticas que nós acabamos de ouvir. Por fim, Hecate, com Étes, gerou a feiticeira Circe, deusa da noite, com um imenso poder da alquimia. De acordo com a mitologia grega, Circe criava venenos, poções mágicas, além do poder de transformar homens em animais. Além dos nomes já citados, né, de Hecate, também era conhecido como, olha bem, alguns nomes, para vocês verem que os nomes eles vão dando significados diversos para esta divindade. Cleidochus, guardiã das chaves, ou seja, Hecate, quem define o que ou quem pode cruzar portas e portais e o que se inicia ou se encerra dentro do mistério. Pritânia, rainha dos mortos, responsável por conduzir as almas durante a passagem entre os mundos.
Além disso, tem o poder de regeneração. Por isso é invocada no desencarne e nos nascimentos. Einália, rainha das águas escuras, governa as águas profundas e até mesmo o nosso subconsciente. Protiraia, guardiã no parto, trazendo vida longa, saúde e boa sorte ao nascido e à parturiente, né? O filho e sua mãe. Pósporos, guardiã do inconsciente e guia das almas na transição. Corotropos, guardiã das crianças. Própolos, responsável por iluminar a busca da transformação espiritual e do renascimento. Triodites ou Enodia, protetora dos viajantes, senhora dos caminhos e dona das encruzilhadas de 3 pontas. Propilaia, guardiã das casas, portas e das famílias. Triformes ou tricepalos, responsável pelos feitos mágicos e feitiços. Dessa forma, é representada com pilares ou estátuas de 3 cabeças, de 6 braços, que seguravam suas insígnias sagradas, como a tocha, que significa iluminar um caminho, uma chave, que abre as portas ou portais, uma serpente, aquela que ataca ou atadora e reveladora dos mistérios e promotora das transmutações. Cordas conduzem as almas e reproduz o cordão umbilical do nascimento, ou adaga que corta ilusões e medos. Crateis proporciona o trânsito e governa os ciclos. Um exemplo, os ciclos da vida. Quitônia, senhora da sabedoria, padroeira do inverno, da velhice e das profundezas da terra. Elementos que simbolizam esta deusa. Antes de eu passar por esse simbolismo, se vocês observarem um pouquinho que todos os nomes que foram dados, que também pertencem à deusa, nós podemos observar que está intrinsecamente ligada aos feitos diários, aos acontecimentos diários da nossa vida. Por isso que dentro do misticismo, quem busca ciências ocultas ou ocultismo, ela vai ser sempre a deusa destacada, venerada, aplaudida, aquela que nós vamos buscar apoio, porque ela tem uma gama muito grande de ações. É aquela que mais representa, é aquela que mais vai abraçar, é aquela que vai mais abrigar uma série de situações aos quais nós recorremos através de ritos e tradições místicas ou não, em seu nome. No caso, toda vez que nós falarmos de Hecate e falarmos dessa personalidade que é a deusa Trina, sempre vai estar ligado a coisas simples do dia a dia, de uma viagem de uma cidade a outra, de um bairro a outro, de sair da sua casa na casa do vizinho, simplesmente que você pede a proteção no seu trânsito, no seu passar, no seu caminhar, que onde você sai de um destino a outro. Um exemplo muito simples, básico, porém permanente na nossa vida. Hoje nós temos ainda esta capacidade, quando nós vamos viajar de carro para alguma cidade, nós temos a tendência de entrarmos e pedir sempre a proteção dos anjos da guarda ou a Virgem Maria, não é assim? Então, você começa a observar que há uma transmutação, uma mudança de um certo personagem para outro. Mas o efeito, a tradição, o pedir, a querela humana ainda existe. Só muda o personagem. Os elementos que simbolizam Hecate. Ervas. Salgueiro, o teixo, a mandrágora, climã, hortelã, cipestre,
tamareira, dente de leão. São os elementos que a representam. Os elementos naturais, a água e a terra. Pedras, ônix, turmalina negra. Cores, preto, azul, vermelho, branco, dourado, cinza. Dia da semana, sábado ou segunda-feira. Mês do ano, agosto. Os dias que foram dedicados às festividades a Hecate e que algumas tradições ainda mantêm. Dia 31 de janeiro, 27 de fevereiro, 4 de março, 13 de agosto, 21 de setembro, 31 de outubro, 1º de novembro, dia 7 de novembro, 16 de novembro. E sua festa principal é sempre no dia 13 de agosto e 30 de novembro. Lua, a representante da lua é a lua minguante e nova. Portanto, nós podemos observar que a representatividade de Hecate, ela está muito mais próxima do nosso ser e existir, das nossas anseios, das nossas necessidades e principalmente de respostas rápidas, coisas que você tem que fazer. Você precisa de uma luz, você precisa de uma iluminação, você precisa de um segmento, você precisa de uma resposta rápida. Pela cultura, pela tradição grega, Hecate ela é a principal divindade a qual se recorre nessas necessidades. Associações com a deusa, como trabalhos psíquicos, mistérios e segredos profundos e escondidos, predição, feitiços e transes. Animais, mariposa, cão e loba. Então você começa a observar que a principal característica que mais se aproxima a nós são as partes psíquicas. E aí, abrindo um leque, mediúnicas, místicas e por aí vai. Porque ela vem de encontro, ou melhor, nós vamos de encontro com essas qualidades da deusa Hecate, aos quais nós lançamos mãos para ser utilizado em nossa vida. Aliás, se nós pensarmos bem, o ato de você acender uma vela a uma entidade religiosa, a um ser religioso, seja a um ícone de uma imagem cristã católica, ou não, ou protestante, ou de uma outra divindade, de um outro credo religioso que não seja cristão, ela tem o seu significado de apelo. E, no caso de Hecate, ela tem várias simbologias de apelo. O principal aspecto psicológico que nós vamos identificar a deusa Hecate são as coisas vindas do espírito. São os inefáveis do espírito, né? O espiritual. Nós vamos ter o principal foco, o trabalho espiritual. A espiritualidade por excelência. E aí essa espiritualidade por excelência, ela tende a ser ascendente. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, principalmente o seu foco está sempre ligado a coisas que nós não podemos explicar. Ou ainda a coisas que nós acreditamos que forças superiores, místicas, intervieram e nos favoreceram dentro de uma necessidade, de uma circunstância ou de algum acontecimento. A associação de Hecate com espíritos pode ser entendida tanto pelo nascimento quanto pela morte, serem estados de transição, a mesma reinar sobre esses limiares. Para os gregos, os espíritos que não contemplavam sua passagem permaneciam no domínio de Hecate e ficavam a seus serviços, prontos para fazer o que quer que a deusa ordenasse. E aí eles davam esses nomes de daimones. Olha bem, né, certas singularidades. Esses espíritos que não conseguiam fazer a passagem para outro mundo, né, no caso o submundo, para os campos elíseos, ou para um dos infernos, condenação de um dos infernos dados, ou campos elíseos, eles ficavam presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, e essa prisão, né, vamos assim dizer, esse entremeio, eles eram servos dedicados a Hecate, que seu nome, então, eram dados de daimones.
E as explicações dadas sobre os mesmos variam bastante. Isso vai depender muito de cada cultura e tempo histórico ao qual Hecate é mencionada e cultuada. É possível perceber aqui que uma forma mais obscura de suas associações, ainda que seja Hecate, com todas as suas gamas e qualidades, ela vai ser puxada um pouquinho para o lado negro, obscuro da vida. Por quê? Porque é possível que ela faça garantias, nos dê garantia de proteção contra os maus espíritos. Ela o faz por ser aquela que os comanda. E isso acaba dando um tom um pouco mais sombrio e intenso a seus poderes. Se ela pode conter os espíritos para que não nos ataquem, também está ao seu alcance enviar espíritos que possam nos causar danos. Assim, segundo o seu próprio desejo. Aqui se torna notável que, ainda que os domínios de Hecate façam com que a mesma vague por campos mais obscuros, seus atributos e poderes não se resumem a apenas isto, visto que, na maior parte dos relatos observados, ela é chamada justamente para dar proteção. Ao avançar um pouco no tempo, encontramos uma menção significativa da deusa nos oráculos caldeus. Um conjunto de versos atribuídos a Julian de Caldeã, onde através de um transe místico, o rapaz narra o nascimento do universo. Os oráculos descrevem como o primeiro pai, uma espécie de mundo das ideias, que se relaciona com o segundo pai, o mundo material. E como a par disso, o universo foi criado. Hecate é a única divindade feminina a ser citada nos versos e tem como papel conectar o mundo das ideias com o mundo material. Seu papel como deusa nos limiares aqui é muito forte por conectar duas divindades. Para além disso, ela é descrita como o útero do qual tudo nasce, sejam os mundos em si ou almas, visto que se não se for pela ligação dela, nada se cria. A transformação da deusa para um aspecto totalmente maligno foi tão imensa que até mesmo a sua imagem se modificou. Hecate, que antes era descrita como uma mulher jovem, de pele branca, como a lua e cabelos negros ao longo como a noite, se torna uma velha de nariz avantajado e verrugas na pele. Sua figura caricata, não por coincidência, nos remete à típica imagem da bruxa no imaginário social. Hecate também se tornou rainha delas, não por reinar sobre a magia e seus mistérios como antigamente, mas sim por comandar hordas de espíritos malignos e amaldiçoar aqueles que cruzassem em seu caminho. Ao ser relacionada com o oculto e com o poder da bruxaria, Hecate se tornou ainda mais exemplo do arquétipo da bruxa, pois além de já possuir as qualidades que fazem parte desta imagem, ela se tornou temida e especialmente silenciada. A parte ruim do que se refere a Hecate como a ligação com o submundo, com a regência de espíritos e com a magia. Então o que acontece? Na construção da sociedade, da hierarquização dos povos, do começo da iluminação do pensamento, da transformação das crenças, da transmutação de um tipo de religiosidade para outra, principalmente no que nós dizemos da sociedade cristã, o mundo deixa de ser pagão, porque o que não é cristão é pagão, deixa do seu pagão, à medida que vai sendo deixando de ser pagão e vai sendo cristianizada, vai sendo cristologiada ao longo do tempo, certos personagens vão perdendo o seu poder, o seu destaque e vão ganhando outra roupagem. É o que eu acabei de falar. Por que hoje, no mundo moderno, as pessoas acreditam em bruxas? E que são ruins, que são malignas, que são servas do diabo? Porque remete a pensamentos, atos, palavras do passado, esse passado ao qual, muitas das vezes, os povos antigos davam a Hecate, por exemplo, como a Senhora da Morte, da vida, aquela que controla os espíritos, sejam eles bons ou maus, aquela que pode fazer o bem como o mal.
E isso vai se concretizando no imaginário popular, vai ganhando força, vai ganhando corpo, vai ganhando ritos, sacerdotes e sacerdotisas, porque onde há ritos, aonde há poder, há alguém que vai controlar. Então surge os seus sacerdotes, suas sacerdotisas, que lançam mão de rituais, feitiços, mandingas, e aí fica a critério da sua imaginação, do seu conhecimento, onde pessoas que se dizem servos de Hecate, os bruxos, bruxas, feiticeiros e por aí vai, e acaba ganhando a mesma iconografia de ser ruins aos olhos de uma nova sociedade. Em se falando de sociedade, embora o nosso mundo seja hoje um mundo multifacetado, um mundo cosmológico, e eu até acredito, eu ainda acredito que isso é saudável, porque essa cosmologia vai nos ajudando a entender e respeitar aquilo que é diferente de mim. Não é porque eu penso de forma diferente que eu sou obrigado a fazer com que as pessoas também pensem como eu. Eu tenho pensamento, vai ter outras pessoas que vão ter pensamentos semelhantes ao meu, mas também vai ter pessoas totalmente dispares. E essas disparidades de pensamentos, elas têm que coexistir, assim como comportamento, estilo de vida, vestimenta, linguajar, cultura, música. Tudo isso faz com que nós, conhecendo essa multiplicidade, essa variedade, nós começamos a compreender para respeitar. Não é porque, vamos lá, eu conheço alguém que é praticante de Wicca. Ele acende as suas velas, faz as suas orações a deusa Hecate, por exemplo, que as preces dela não têm tanto valor quanto as minhas quando eu acendo uma vela para a Virgem Maria, por exemplo. Que eu peço intercessão da Virgem Maria para que ela alcance o nosso Deus maior, o nosso Deus superior, o Deus da criação, o Deus da vida e da morte. Não vai ser melhor ou pior do que esta personagem que eu acabei de falar. Na verdade, o que eu estou buscando entender é que a iluminação, a busca por ser pessoas melhores, ela é o que voga. Ela é o que importa. Se a crença dela faz ela ser uma pessoa melhor, ótimo, louvado seja Deus. Agora, eu não posso descreditar a crença porque não é a mesma que a minha. E aí o que acontece? Ao longo da história, em questão de domínio de cultura, domínio de pensamento, essa transição de uma religião dominante para outra, e que a nova dominante ela descaracteriza a antiga e chega até a amaldiçoá-la, ela traz consigo marcas. Por exemplo, no caso da magia, que é o que vai se destacar mais. Por que as mulheres elas são aquelas que vão sofrer na linha de frente desse preconceito? É sabido que a ciência, como nós conhecemos hoje, ela foi evoluindo a partir de conhecimentos anteriores de povos anteriores. Ela não foi feita ontem. Os livros não foram escritos ontem. Ele foi observado. Uma experiência foi observada, aquilo foi anotado, o que deu certo, o que não deu, e foi melhorado, foi aperfeiçoado. Mas aonde começou isso? Por exemplo, você está com dor de cabeça, você procurava uma curandeira, que é essa palavra correta, curandeira, ela mandava fazer um chazinho de alguma planta, alguma erva, e a sua dor de cabeça passava. Você estava com dor de barriga, você ia na curandeira, ela fazia um chazinho, ou mandava um monte de ervas para você fazer um chazinho, e essa dor de barriga passava. Se estava com um ferimento grave, você ia na curandeira, ela fazia um emplasto de ervas com minerais, enfim, e fazia esse emplasto e colocava no ferimento, e o ferimento passava. E isso prolongava a vida, evitava a morte. Para a sociedade da época, pré-cristã ou já cristã, que acreditava que
tudo que acontecia é porque Deus permitia e assim queria que acontecesse, qualquer coisa fora desta linha de pensamento era considerado nocivo. Daí a noção de bruxaria ser algo ruim. Quando houve a Inquisição, em que a Inquisição ela perseguiu as bruxas, é justamente que é nesse ponto. Por quê? Uma pessoa ficou extremamente doente. Até então não existia cura para a doença dela. Todas aquelas pessoas que tinham o mesmo arquétipo daquela doença morriam. Por que aquela pessoa foi curada por uma curandeira? Ali tem poder. E o poder não é de Deus. Porque aí você vai ver lá qual é a vida da pessoa, aquilo do maligno. Porque o que vem de Deus é seguir a ordem natural. Ficou doente, vai morrer. Então, a caça às bruxas, ela se dá principalmente por conta disso. De que as pessoas tinham conhecimento de herbologia, no caso as mulheres, herbologia é conhecimento das plantas. E utilizava esse conhecimento que é passado, às vezes, de pai para mulher, para a filha, de vó, para o neto ou para a neta, vai se acumulando, vai trocando experiência com outras pessoas, vai vendo que dá certo e aquilo vai evoluindo. Isso nada mais é do que medicina. Medicina rudimentar, mas é medicina. Só que não tinha esse nome de medicina, porque não existia um significado para ela. Como não existia um significado, é coisa demoníaca. Se é coisa demoníaca, ela é perseguida, ela é combatida. Daí a Inquisição. Tanto que ainda hoje, no século XXI, pessoas que são adeptos de Wicca, por exemplo, são mal vistos. Por que são mal vistos? Porque essas pessoas não atendem, não se enquadram dentro da mística cristológica moderna. Mas espera aí, quem disse que a linha cristológica é a única a ser seguida? É uma questão vindo do alto, de um Deus supremo, ou é uma coisa humana pré-estabelecida? Amanhã pode virar, não é mais a linha cristológica, é o budismo, é o shintoísmo para o Oriente, é o islamismo para o Oriente Médio. Para a religião judaica, é a Torá, com o Deus antigo, Antigo Testamento ainda. Então vocês vão observando que essas nuances de possibilidades, essas nuances de governabilidade, elas vão mudando de acordo com os tempos. E não podemos nunca precarizá-las. Hoje nós temos um problema muito sério sobre a questão da cultura afro-brasileira. Por exemplo, eu não sou adepto da cultura afro-brasileira, mas eu respeito. Tem pessoas que acreditam, devotam a sua vida na cultura afro-brasileira, na religião afro-brasileira. Eu respeito, não é porque eu não pratico, não é porque eu não acredito naquilo, naquelas crenças, ela não tem validade. Ela não tem o seu merecimento. Ela tem, se ela faz algo de bom, se ela faz a pessoa mudar de vida, melhora a vida existencial dela, então ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor. Ela tem que se enquadrar, ela tem que evoluir para que estas pessoas que não são cristãs como eu, ou que não são islâmicas como eu, ou que não são búdicas como eu, não são cristianas como eu, venham encontrar dentro da sua crença similaridades à minha. A coexistência da similaridade da fé, das nossas crenças, faz com que o mundo, o abismo que existe entre o mundo dela e o meu mundo, se diminua. E diminuindo esse abismo, diminui preconceitos, diminui intolerância, diminui as dúvidas. A psicologia junguiana, ela tem como arquétipo da bruxa que pode ser melhor explicado dentro do que o arquétipo materno representa. A linha é muito tênue, como podemos observar na transformação de Ecte, da grande mãe para a rainha das bruxas, como um arquétipo materno que possui inúmeras facetas. Ser mãe, ela é uma múltipla faceta. A mãe, se você observar o arquétipo de mãe, da gestação
até seu filho ser um adulto independente, ela vai ter várias caras, várias faces, várias singularidades, vários temperamentos, vários tipos de comportamento e de pensamento. Por quê? Porque é necessário. Nós estamos convivendo com a evolução de um ser humano. Uma criança que foi gerada, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E nesse desenvolver, ela vai se multifacetando. E nessa multiface, a mãe também vai se multifacetando. Portanto, a deusa Hecate, ela é essa multifacetação também. Ela se multifaceta na sociedade humana. Ainda hoje acontece. Só que hoje nós encontramos uma outra personagem. No caso, quando no mundo cristão, é a Virgem Maria. A Virgem Maria tem essa multifacetação, desde sua concepção até o seu nascimento. Depois da concepção, do nascimento de Jesus Cristo, ao seu nascimento propriamente dito, seu crescimento, sua morte até a sua ressurreição. Então, essa multifacetação. E isso se compara à nossa vida normal. Nos dias de hoje, quantas pessoas, quantas mães não são multifacetadas por necessidade da experiência que ela vai se desenvolvendo, porque o teu filho, a tua filha vai se multifacetando também no seu crescimento. Tanto que esses atributos do maternal, eles simplesmente são a mágica da autoridade do feminino, a sabedoria, a elevação espiritual além da razão, do bondoso, que cuida, que sustenta, que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento. O lugar da transformação mágica do renascimento, o instinto e o impulso favoráveis, o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, o sedutor, o venenoso, o apavorante, o fatal e também o deslumbre, o felicidade, o elevamento, o superiorização. Esse O significa o quê? Tudo esse O, porque podia vir no feminino, vem no O. Porque esse O mostra o quê? Mudança, a contraposição. Existe o outro lado. Da mesma maneira que vocês estão aqui me vendo, vocês estão vendo o historiador, sociólogo, geógrafo, conversando à luz da psicologia e da filosofia e do próprio mito. Mas também existe a pessoa humana, ou humano, que talvez não vá se aparecer tanto para vocês, porque aqui tem um propósito. O propósito é pensar junto com vocês características de um personagem que é aplicado na nossa vida. Mas existe o humano de mim que tem muito dessas coisas, muito dessas qualidades, que às vezes não vai aparecer. Por que não vai aparecer? Porque não há convivência, mas está presente. Então é a mesma coisa, não é porque não está presente, você não está presente naquela condição, que aquela pessoa não tem as duas faces, não tem os teus dois maneirismos. Está presente. Ou no belo e bom português, os dois lados de uma mesma moeda. Hecate nos ensina a sermos justos e tolerantes com aqueles que são diferentes e com aqueles que têm menos sortes. Mas ela não é demasiadamente vulnerável, pois Hecate dispensa justiça cega de forma igual. Apesar do seu nome significar a distante, Hecate está presente nos momentos de necessidade. Quando liberamos o passado e o que nos é familiar, Hecate nos ajuda a encontrar um novo caminho através de novos começos. Apesar da confusão das ideias, da flutuação dos nossos humores e as incertezas quando enfrentamos as inevitáveis mudanças de vida. Lembre-se, como eu falei para vocês, Hecate, ela é a deusa da vida e da morte e novamente do ciclo. Então ela nos permite que deixemos o nosso passado no passado para vivermos o presente, para poder vislumbrar um futuro. De maneira psicológica, muitos psicólogos, ou de maneira sociológica, até mesmo histórica, é necessário que você aprenda com o teu passado, porque o seu passado ele traz significância. Você se cortou
se machucou, se magoou, sofreu. Isso deixa marcas. Está no passado isso. Você teve que passar por isso para aprender hoje, aqui agora, e com esse aprendizado, com esse conteúdo, você lança para o seu futuro. Só que você não pode estar no seu presente com as marcas do passado. O passado tem que ficar no passado. O que tem que estar no seu presente, que é do teu passado, é a experiência, é o aprendizado. E o aprendizado você lança para o futuro. Então, por isso que é essa transformação do vida, morte, renascimento, do ciclo. Nós temos que aprender e muito sobre essa questão da passagem da morte para a vida, da vida para a morte, da mudança de fases. Porque quando você muda de uma fase, coisa ruim aconteceu com você. Passou. Você está numa outra fase. Então, morreu a parte ruim, daquela fase ruim, está renascendo para você uma nova fase. Essa nova fase ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai florescer, que vai ter o seu futuro. Portanto, tudo na nossa vida vai ter essa marca Hecate, que é de morte e renascimento. Só que essa morte e renascimento, dependendo do que for, ela vem carregada do misticismo. Tem muita coisa que acontece na nossa vida de morte e renascimento que não conseguimos explicar. Uma das coisas que ainda está em voga, que a ciência não consegue explicar, é a nossa existência como humanos. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Como nós nascemos? Nós temos a explicação religiosa. Seja ela cristã, seja ela grega, seja ela egípcia, que nós vamos falar da egípcia, seja ela de qualquer outra linguagem, de qualquer outra cultura. Mas a ciência, propriamente dita, não consegue dizer como que surgiu vida humana. Não dá. Da mesma forma que a ciência não pode explicar por que nós morremos. A ciência entende que nosso corpo ele se regenera todos os dias, ele muda todo dia, ele se renova todos os dias para nos mantermos eternos. Mas ainda assim nós morremos, ficamos doentes, envelhecemos e morremos. Como que um corpo que rejuvenesce, que se metamorfoseia todos os dias, se renova todos os dias, envelhece e morre? Então são coisas que estão ligadas ao misticismo. E aí, Hecate. A conexão com Hecate representa um valioso meio para acessar a intuição e o conhecimento, aceitar a passagem inexorável ou irremediável do tempo e transmutar nossos medos perante o envelhecimento e a morte. Hecate nos ensina que o caminho que leva à visão sagrada e que inspira renovação passa pela escuridão, o desapego e a transmutação. Ela detém a chave que abre a porta dos mistérios do lado oculto da psique, a tocha que ilumina tanto as riquezas quanto os terrores do inconsciente que precisam ser reconhecidos e transmutados. Ela nos conduz pela escuridão e nos revela o caminho da renovação, da vida, da justiça, da felicidade e da eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando do ser humano que vai se tornar eterno. Não é isso. A eternidade ela se faz através de ações. Quantas pessoas que já passaram, já morreram, mas estão eternizadas por causa de seus feitos? Um exemplo, a energia elétrica, luz elétrica. Thomas Edison já morreu, mas olha ele é lembrado, toda vez que você acende uma luz, louvado seja Thomas Edison, né? Vamos assim dizer. Mas por quê? Porque ele teve um vislumbre, ele teve a sua transmutação da sua vida, dos seus horrores, seu iluminado a sua mente, as obscuridades da sua mente foram iluminadas e trouxeram vida. E na vida, transformação. E na transformação, a imortalidade. Isto também é Hecate. Então, se nós pararmos então e pensarmos sobre tudo que existe, desde o misticismo ou não, Hecate se faz presente. Por isso que no mundo místico, né, da magia, Hecate ela é muito venerada, ela é muito aplaudida, porque ela vai de encontro a tudo. A tudo.
Se você está doente, Hecate. Se você está saudável, Hecate. Se você tem inteligência, Hecate. Se você é novo, você é Hecate. Se você é maduro, você é Hecate. Se você é velho, você é Hecate. Você morreu, você é Hecate. Você nasceu, você é Hecate. É indissociável. A forma como o mito, a história, os atributos que foram dados a esta personagem Hecate é indissociável da nossa vida. Tanto que o respirar é Hecate. Estamos vivos, estamos produzindo. Nós estamos aqui. O que eu estou aqui com vocês hoje fazendo, não só no dia de hoje, mas foi feito no último programa, no penúltimo programa, e assim vai. O que cada pessoa faz, produz para o outro é Hecate, é vida. É transmutação. Por que é chamado de transmutação? Por exemplo, tudo que eu falei hoje sobre a deusa da magia, que é a Hecate, que talvez nós conhecemos até Hecate somente pela deusa da magia, hoje você acabou de descobrir que ela vai muito além do, como diz no seriado do Pica-Pau, pega a varinha de condão, ziriguidu, né? Vai muito além disso, ela vai muito além da sua performance mística, ela se aprofunda no mais obscuro da nossa mente, no mais pavoroso do que a mente humana pode pensar e produzir, mas também ela está presente no alvorecer da beleza humana, da sua capacidade de ser bom ao extremo e mal ao extremo. Isso é Hecate. E a mesma coisa é, como eu falei, estamos aqui produzindo. O conhecimento que foi passado hoje, que nós discutimos aqui com vocês, o que fez vocês pensarem, sentirem, refletirem sobre a sua vida à luz do mito é Hecate. E vai ser Hecate todos os dias. Só que tem outro nome. É conhecido como filosofia, história, psicologia, antropologia, geografia, matemática, medicina. Mas no fim tudo é Hecate. No fim tudo se resume a Hecate. Por quê? Porque, como eu falei, participa da nossa vida, da nossa intimidade, dos simples detalhes, das pequenas coisinhas até as grandes. Por isso que Hecate, ela é, por excelência para os gregos, muito utilizada, muito venerada, muito cultuada, porque ela está muito presente no ser e existir humano. E hoje, na nossa sociedade moderna, quantas coisas, quantas práticas que foram feitas e produzidas no mundo antigo, que são utilizadas hoje em nome da deusa Hecate no passado e hoje em nome da medicina, em nome da sociologia, tem o nome da matemática, tem o nome da filosofia, tem o nome da psicologia, tem o nome da psiquiatria, tem o nome da parapsicologia. É apenas o quê? Um encaminhamento, uma transmutação de uma coisa para a outra, mas o seu significado permanece, a sua essência permanece. Então, quando alguém falar para você, eu sou adepto de Wicca, não olhe com olhos semicerrados e nem com dúvida. Ele apenas acredita em algo diferente, de uma forma diferente, de uma roupagem diferente, que é a mesma crença que a sua, só tem um outro nome. Só tem uma outra forma de se olhar. Mas quando você pega aquela essência daquilo, quando você desmembra aquilo, tira a roupagem, você vê, mas aquilo que ele acredita é o mesmo que eu acredito, só tem outro nome, só tem uma outra roupa, só tem uma outra alegoria. Mas é a mesma coisa, é a mesma essência, é o mesmo significado e produz o mesmo efeito. Bem, eu espero que vocês tenham, assim como eu, vislumbrado, aprendido, ficarmos surpresos, porque eu fiquei surpreso, sobre esta 1000 faces que é Hecate. Se ela é a deusa de 3 faces, hoje já descobrimos que ela tem 1000 faces, ou até mais de 1000 faces, dado a essa capacidade de não apenas se moldar ao mundo humano, mas corresponder às suas necessidades e seus anseios, suas alegrias e suas tristezas, principalmente. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro aqui no canal Pleiadianos,
no programa Mitologar. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.